Vamos dar continuidade, meus queridos irmãos, à nossa série de lições que temos feito na Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos abordando, pela graça de Deus, esse importante documento da nossa fé, da nossa confessionalidade reformada. Esse documento, irmãos, foi produzido com a finalidade de ensinar o povo de Deus de forma sistematizada, ensinar as verdades a respeito da palavra de forma sistematizada. Então, nós temos caminhado nos diversos temas desta confissão e entramos hoje especificamente no capítulo número 8, onde nós vamos, com a graça de Deus, estudar sobre Cristo, o nosso mediador. Cristo, nosso mediador, é o assunto do capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster. Por ser, meus irmãos, esse um capítulo importantíssimo, muito provavelmente nós não vamos conseguir avançar muito para além da seção primeira no nosso encontro hoje, aqui na nossa aula. Nós vamos ficar com a seção primeira desta capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster. Eu queria convidar você a ler um texto bíblico, ele vai nortear parte do nosso estudo, e esse texto se encontra na carta escrita por Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler, meus irmãos, apenas os versículos 28 a 30. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 28 a 30. Eu vou proceder à leitura, você silenciosamente, por bondade, acompanhe. A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler esse último versículo, irmãos, todos a uma só voz? Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir a bênção do Senhor para a exposição desse texto e desta aula importante. Senhor Deus, Pai amado, nós te bendizemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. Acabamos de ler um trecho das Sagradas Escrituras, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, o entendimento desse texto, no que concerne ao entendimento também, ó Deus, desse capítulo importante da nossa confissão. Que venhamos, ó Deus, a compreender plenamente a ideia de Cristo sendo o nosso mediador. Nós pedimos essas bênçãos, ó Deus, agradecidos e confiantes, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. A seção primeira da Confissão de Fé, nesse capítulo número 8, falando sobre Cristo como sendo o nosso mediador, fala o seguinte, eu vou ler essa seção e eu vou pedir para você, ainda que não tenha aqui projetado, mas vou pedir para você atentamente prestar atenção para a leitura que irei proceder. Se você tem uma Bíblia de estudo, você pode então aí na sua Bíblia de estudo, na Bíblia de Genebra você vai encontrar isso, em outras também. Você pode ir lá para a Confissão de Fé e abrir no capítulo 8, na seção primeira. E o capítulo 8, seção primeira, diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus
seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Então, aprove a Deus, em seu eterno propósito, no seu governo sobre todas as coisas, escolher Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, para ser o mediador entre Deus e o homem. E ele continua: ser também o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e o salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Então, ele é o nosso mediador. Mediador, meus irmãos, é aquele que faz a mediação, é aquele que media, é aquele que liga Deus e o homem. E para além de ser o nosso mediador, o Filho de Deus, também, irmãos, é o nosso profeta, é o nosso sacerdote e é o nosso rei, juiz de todas as coisas, de todo o mundo. E Deus fez isso, meus irmãos, desde toda a eternidade, diz aqui a seção primeira, dando um povo como sua semente, para no tempo devido ser ele, porque esse povo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, o que a seção está fazendo, essa seção primeira falando sobre Cristo como nosso mediador, é explicar quem é a pessoa bendita da segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o que Ele faz por nós, homens. A seção da confissão está querendo mostrar esse plano bendito de Deus, de resolver salvar o homem, através do seu Filho amado, o nosso Redentor, o nosso bendito Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês, irmãos, hão de recordar que nos domingos anteriores, o nosso pastor, o reverendo Alex, tratou aqui, no capítulo passado da confissão, sobre a aliança de Deus com os homens. Essa aliança recebe outros nomes. Esses outros nomes são, por exemplo, pacto, testamento, não é assim? E o pastor falou aqui com vocês sobre 3 administrações ou 3 formas pelos quais esse pacto é manifesto. Alguém lembra? Quem pode me ajudar? Pacto das obras, pacto da redenção e pacto da... Vamos tentar colocar isso aqui na ordem. Por quê? Nós vamos recapitular daqui a pouco um pouquinho esse pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? E aí eu fui assistir o pastor aqui, as aulas do pastor, e vi que ele explicou de forma muito clara e pormenorizada que desde toda a eternidade, imagina aí, antes de existir qualquer coisa, o Deus eterno, na economia da Trindade, no conselho da própria Trindade, pense aí, o Deus Pai conversando com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, desde a eternidade, antes de existir qualquer coisa, ele existia na eternidade, portanto, da nossa perspectiva, antes do tempo, antes de qualquer coisa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confabulando, conversando. Deus se bastava, ele não precisava criar nada que viesse atribuir a ele qualquer coisa, ele era completo, santíssimo, tremendo em todos os seus feitos, como nós o conhecemos. Mas ele resolveu, o Deus único e verdadeiro, em suas 3 pessoas, resolveu chamar à existência o ser humano. E antes que isso acontecesse, há um pacto firmado entre as 3 pessoas da Trindade. A esse pacto nós chamamos o pacto da redenção, que ocorre onde, irmãos? No seio da Trindade, na economia da Trindade, dentro da Trindade, antes do tempo, antes de qualquer coisa. Através, então, do conhecimento que Deus tem de todas as coisas, por um ato, meu irmão e minha irmã, da sua sabedoria
perfeita, ele decide, meu irmão, que vai chamar a existência aos homens. Ele vai criar os homens. E ele vai criar os homens e vai, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, decretar que esses homens venham à existência. Isso é tranquilo para a gente viu isso nas sessões anteriores aí, o Deus Criador, que resolveu criar a humanidade. Muito bem. Quando ele faz isso, já inúmeras verdades vão surgindo aí na nossa mente, aqui já vai pipocando um monte de coisa, né? Deus é Deus. Como assim, pastor? Deus é Deus? Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, na eternidade, ele, livre e soberanamente, tem um plano e resolve executar esse plano. Levar a bom termo aquilo que ele planejou. E esse seu plano é eterno e ele tem poder pleno para fazer tudo, meus irmãos, exatamente da forma como ele planejou. Então, nosso bondoso Deus, a Trindade Santa e Augusta, resolveu determinar desde toda a eternidade tudo o que há de acontecer, e ele não pode ser obstruído e nem frustrado por nada nem ninguém. Não há nada que o barre, que coloque dificuldades, ele faz tudo conforme o conselho santo da sua vontade. E ele, meu irmão, tem essa vontade de criar o homem. Em Efésios 1, versículo 11, a gente lá que vê Paulo falando que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, ele resolve, conforme esse conselho da sua vontade. E essa vontade, meu irmão e minha irmã, se concretiza por meio desses seus decretos, dos decretos eternos de Deus. Ele vai, então, concretizar aquilo que estava na mente dele, na sua vontade, e fazer com que isso agora exista, ocorra. Então, ele decreta que ocorra. E a partir do momento em que ele decreta que ocorra, aquelas coisas necessariamente vão ocorrer desse modo. Então, veja, neste pacto divino, pacto da redenção, feito no seio da Trindade, antes de haver tempo, Deus decretou que ele teria um povo, para que esse povo desfrutasse, de sua comunhão e de sua glória. Eu vou fazer um povo para mim, para que esse povo se relacione comigo e que desfrute desta comunhão e da minha glória, experimente a minha glória. E ele faz isso para a própria glória dele, como sendo Deus. Essa é a base, meu irmão e minha irmã, dessa aliança, desse pacto da redenção. Por quê, meu irmão? Porque, veja, quando Deus vai chamar o homem, ele vai à existência, ele já vai criar o homem com a possibilidade do homem cair. Ele cria o homem, aí a gente já viu nas sessões passadas, a gente não precisa ficar recapitulando muito isso aqui, mas o homem tinha a possibilidade de não obedecer a Deus, de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, da queda ocorrer. Mas Deus, desde a eternidade, porque ele controla todas as coisas, é o Deus soberano, santo, ele não foi pego de surpresa por isso. Então ele já fez um pacto consigo mesmo na eternidade, para mesmo caindo o homem, mesmo o homem optando pela amizade com a serpente, com Satanás, optando em deixar de lado o Deus Criador, que colocou ele num paraíso, que deu uma mulher, que deu os mandatos criacionais, o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, que fez ele coroa da criação, que disse, olha, você pode dar nome aos bichos. Mesmo o homem tendo tantas coisas, Deus vai e faz um pacto também com esse homem. Esse pacto está aqui na eternidade, cá atrás, antes do tempo. Estou aqui antes do tempo, tá, irmãos? Aí vem para o tempo.
ele se manifesta no tempo. Esse pacto que foi pensado e feito na eternidade, ele se manifesta no tempo. E como é que ele se manifesta no tempo? Ele se manifesta inicialmente, o pacto da redenção no seio da Trindade se manifesta inicialmente por meio de um pacto das obras realizado e imposto ao homem no jardim do Éden. Então Deus cria o homem e diz assim: você só não pode comer isso aqui, porque no dia que você comer, o que é que vai acontecer? Certamente você vai morrer. Então, veja, o que Deus quer é um povo para si. E ele cria o homem, mas o homem com a capacidade de dizer não para ele. E o homem disse não para ele e optou a amizade com a serpente, mas o plano já estava feito da eternidade. Porque neste plano da redenção tinha uma solução para esse problema. Tinha uma solução. Por quê? Deus queria um povo livre, meu irmão. Um povo responsável. Um povo que não viesse mais a se rebelar contra ele. Um povo redimido do pecado. Então Deus Pai, olha cá comigo como isso é importante, como é grande e como é assim, meu irmão. A gente chega a suspirar de alegria, de contentamento, por saber que nós participamos de uma coisa tão grande, que Deus é tão amoroso, tão bondoso para conosco, porque sabendo que o homem ia cair, irmãos, Deus estabeleceu o pacto com o Deus Filho, Deus Pai, estabelece o pacto com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, para que o Deus Filho aceitasse ser o mediador e o fiador do pacto. Quando Deus faz o pacto com Adão, o pacto das obras, manifesto no Éden, imposto a toda a humanidade no Éden, Adão não tinha propensão nenhuma para quebrar o pacto. Adão não tinha no coração dele, assim, você vai pecar, eu quero pecar. Ele não tinha uma inclinação para pecar. Hoje a gente sabe que nós temos inclinação para pecar depois da queda. Adão não tinha. Adão poderia ter optado em continuar fiel a Deus, no seu estado de retidão original, de justiça original. Ele poderia ter optado por isso, mas não foi isso que aconteceu. Ele era o representante, o mediador. Adão representava-nos ali, certo? Só que esse representante Adão, o que foi que ele fez? Ele foi obediente ao pacto? Não, ele não foi. Ele quebrou o pacto. Ele quebrou o contrato, ele quebrou a aliança, e o salário do pecado é a morte. O preço pela quebra do pacto era a morte. Então, meu irmão, veja, Deus então, na eternidade, isso está se manifestando já aqui na história, mas na eternidade Deus já sabia de tudo isso. E ele faz um pacto para que Cristo fosse o mediador, para que Cristo fosse o fiador. Então, Deus Filho aceitou ser o mediador e fiador. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O Deus Espírito Santo, por sua vez, aceitou ser o regenerador. Então, se o Filho vai fazer essa obra, ele vai encarnar, vai virar homem, para poder representar os homens, morrer no lugar dos homens. O Deus Espírito Santo disse: tá bom, e eu vou então regenerar esse homem pecador, e eu vou apontar para Jesus, eu vou lançar o holofote sobre Jesus Cristo e vou mostrar para aqueles quem Deus Pai quiser revelar que Ele é Senhor e Deus. Então você vê que toda a Trindade está engajada aqui nesse processo, e assim cada um dos membros da Trindade contraiu para si obrigações definidas dentro do pacto para cumprir esse decreto da redenção, esse plano de redenção maravilhoso. Então, irmãos, os que pactuaram na eternidade, a Trindade bendita e excelsa, eles pactuaram para que isso se manifestasse no tempo. E então, o que é que acontece, meus irmãos? No nosso texto, que é o texto de Romanos 8, texto que nós lemos agora há pouco, eu peço que você abra ele novamente,
Você vai ver já uma lição preciosíssima para o seu coração agora aqui. Romanos 8, 29. Abra aí, por favor. Você vai ver que esse Deus maravilhoso, que pensou essas coisas na eternidade, certamente vai executar isso que ele pensou, e a gente pode descansar nisso. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele vai levar a bom termo o que ele pensou. Ele é fiel a ele mesmo, às suas promessas. E só que você vai ver isso aqui, ó. Veja aí, versículo 28. Olha para isso, irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito? Por quê, irmãos? Porque Deus controla todas as coisas. E Ele está fazendo todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. A gente não consegue esgotar isso, né? Afinal, tanta coisa que a gente acha ruim acontece conosco, não é verdade? Mas em última instância, tudo esse governo de Deus se dá de tal forma que tudo que nos acontece, até as coisas más, concorrem para o nosso bem. Lembra da história de José? Foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos. Foi dito para o pai dele que ele estava morto. Depois ele dá aquela reviravolta toda na história, Deus sustentando ele, coloca ele como governador do Egito. Quando ele vai no final da história se apresentar para os irmãos, ele fala assim: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Isso foi necessário para que se preservassem muitas vidas. O povo foi preservado através daquilo. Sabe essa luta que você está passando, irmão? Essas dificuldades do que for, tem um propósito. Você pode não entender. Você pode não entender. Você pode não ter, porque nem sempre Deus vai lhe dar a plena noção do porquê você está passando aquilo. Às vezes Ele vai te dizer, outras vezes Ele não vai te dizer. Mas creia com todo o seu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu. Deus pode ser frustrado? Esse plano que Ele pensou lá na eternidade, tem alguém que pode barrar? Tem alguém que pode dizer assim, não vai acontecer? Pode, meu irmão? Não pode. Não tem como. Vai acontecer. E você vê isso claramente aqui nesse texto. Veja aí. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Veja que o texto está dando uma noção aqui para a gente que é tão assim estranha, né? Vai dizendo que Deus nos conhecia antes de nos criar. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Adão está aqui, ó, representante. Ele levou a gente para o buraco, irmãos. Caiu, pecou, morreu. E aí vimos nas sessões passadas da confissão que a morte passou a todos os homens. Eu nasci em pecado. Minha mãe me concebeu como? Pecado. Não há quem queira, não há quem faça o bem, todos a uma se extraviaram, se fizeram o quê? Inúteis. Adão nos levou para essa condição, mas a solução já estava proposta desde toda a eternidade. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Cristo se ofereceu para morrer em favor de um povo que ele chamaria para si. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Entender a grandeza, isso é muito grande.
a grandeza dos decretos, dos propósitos eternos de Deus, da sua santa e bendita aliança. A aliança da redenção, ocorrida no seio da Trindade. A aliança das obras, manifestada, imposta a Adão no Éden. Então Deus faz assim, e Adão cai, morre. Mas tem também, e vocês viram com o pastor, a aliança da graça. Porque Adão caiu, sim, morreu, mas fora prometido em Gênesis 3,15, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Vou pôr inimizade, mulher, entre ti, serpente, e o seu descendente, Eva. A descendência da serpente, inimiga do descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente? O Messias. E aí eles não sabiam direito quem era, mas Deus foi revelando progressivamente, dizendo mais, a respeito desse Messias, que já se ofereceu para ser o nosso mediador e fiador antes que houvesse tempo. Então, porque os que de antemão conheceu, a esses predestinou. O que é predestinar, irmão? Quando você ouve essa palavra assim, predestinar, o que é isso, predestinar? É destinar de antemão, né? Destinar antes. Você é um predestinado. É uma palavra forte, né? Eu sou um predestinado. Você é um predestinado para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Olha que bênção. E alguém poderia pensar, eu vou ficar pelo caminho, né? Mas aí não tem um jeito não de ficar pelo caminho. E se a gente se desviar? Como é que faz? Existe uma doutrina que foi ressaltada na Reforma Protestante, quando foram entregues um documento, a gente está estudando o Catecismo de Heidelberg, né, nas quartas-feiras. O outro documento importante, sem ser a Confissão de Fé também, que a gente está estudando hoje, de Westminster, são os Cânones de Dort. Esse documento, ele apresenta para a gente, de forma resumida, aquilo que conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar desses 5 pontos do calvinismo. O último, esses 5 pontos do calvinismo, eles são ilustrados por meio de uma flor, que é a tulipa. Então, quando você vê qualquer coisa aí reformada com uma flor, com uma tulipa, você sabe por quê. O acróstico dos 5 pontos do calvinismo, ali, o T vai ser a depravação total, né? Totality depravity. Aí vem, em inglês, cada uma dos T, U, L, I, o P, por isso a tulipa, vai falar de um dos 5 pontos. O último desses 5 pontos é a perseverança dos santos. E sabe o que fala a perseverança dos santos? Fala aquilo que o Senhor Jesus diz lá em João, que as minhas ovelhas estão aqui nas minhas mãos e delas ninguém pode tomar. Você acha que alguma coisa está na mão de Jesus e ele diz que é dele, alguém vai ter força para tomar? Veja o que diz o versículo aqui. E aos que predestinou, versículo 30. Então a gente foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho, versículo 29, para que ele é o primogênito entre muitos irmãos, a gente vai ver que ele é o mediador e o fiador do pacto. E aos que predestinou, o que foi que aconteceu? A esses também? O que é o chamado? O que é isso? Você veja que na eternidade ele fez uma coisa por nós. Na verdade fez várias já, né? Chega na história, nós que fomos na eternidade predestinados vamos ser chamados. Então um dia veio alguém e pregou a palavra de Deus para você. Quando você vai estudar a doutrina da salvação, a gente chama de soteriologia. Tem alguém até que me disse que o nome era Sotério, recente, não foi, amor? Quem era Sotério? Eu não lembro.
Soteriologia. Eu sou de Salvador. Quem é de Salvador é soteropolitano, né? Sotério de Salvador, polis é o quê? Cidade, né? Então, nascido na cidade de Salvador. Essa soteriologia, a doutrina da salvação, vai nos mostrar que esse chamado de Deus para a gente ocorre do seguinte modo: alguém vem um dia na vida e prega a palavra de Deus para a gente. Essa pregação deve ser o quê? Indistinta a todas as pessoas. Alguém se levanta lá simplesmente e vai pregar. Pregar e dizer assim: olha, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os homens os seus pecados. Aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque você é um pecador. Arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Ele, que pela sua graça Ele vai te conduzir para o céu e estabelecer uma relação de amizade, você vai ser família de Deus. Tá. Esse chamado geral vai encontrar eco em ouvidos específicos. Vai ter um ouvido que vai entrar, vai ir para o outro lado. Aí você vai para Mateus 13, né, a parábola do semeador. Vai ter um tipo que vai cair ali na terra tal, outro na terra tal, outro na terra tal, mas um tipo de terra próprio vai ouvir e vai. Aos que predestinou, chamou. Então, se você foi predestinado desde toda a eternidade, o seu ouvidinho já vai estar preparado. E ele é preparado por meio de uma doutrina chamada regeneração. O Espírito Santo, que entrou em pacto com Deus Pai e Deus Filho, disse: quando Cristo for, se fizer homem morrer no lugar dos homens para redimi-los, eu vou aplicar isso em todos em quem Deus quiser chamar. Aí o Espírito Santo vai fazer o quê quando você ouvir a mensagem? No tempo certo, vai regenerar você. Seu coração era um coração de pedra, duro, ruim. Aí o Espírito Santo vai transformar esse coração de pedra em um coração de carne. Vai tirar as escamas dos seus olhos e vai acontecer a primeira fase ali da salvação, que é fé e arrependimento, conversão. Conversão é um misto de fé e arrependimento. Você então recebe a graça irresistível ou vocação eficaz. Você é regenerado. Você é transformado de dentro para fora, de fora para dentro. A mensagem chega, mas você também é habilitado internamente para receber aquela mensagem. Então, o que foi predestinado desde toda a eternidade vai agora receber, porque o Espírito Santo está preparando a pessoa para isso. Você está entendendo como funciona o pacto? Ele está manifestado de forma real e concreta, porque Deus resolveu fazer assim. E aí, meu irmão, a quem ele chama, não estou falando do chamado geral, tá, aqui, mas do chamado específico, a quem é eleito, vai ouvir a voz de Deus. A gente diz que a graça é o quê? Resistível? É resistível a graça, irmãos? Para os eleitos, a graça é o quê? Irresistível. Quem Deus quiser chamar, vai vir. E aí o que acontece? Aos que chamou, a esse também justificou. E agora você vai entender Cristo como mediador e fiador do pacto. Por quê? Porque, irmãos, Cristo, ele se oferece para encarnar, para ser homem, e ao contrário de Adão, ele cumpre toda a lei de Deus. E cumprindo toda a lei de Deus, sem nunca falhar, sem nunca pecar, sem nada disso, ele oferece a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário para aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Então, ele se coloca em nosso lugar. O que é que um fiador faz? Eu preciso alugar uma casa, certo? Estou vindo morar em
agora em Teresina, no Piauí. Eu preciso alugar uma casa. Quando eu procurar lá uma imobiliária, eles vão dizer, olha, você vai fazer esse contrato, mas você precisa de um fiador. O que é que o fiador vai fazer? Ele vai assumir um preço, uma responsabilidade, caso você não consiga fazer o quê? Pagar. Quem é que vai pagar? O fiador. E aí a gente estudou no Homens de Coragem, na última vez que estávamos juntos, Provérbios 6, dizendo que a gente não deve ser fiador de ninguém. E aí vimos lá, os homens, nós vimos juntos, que não é que a Bíblia esteja proibindo 100% nós sermos fiadores, mas que nós não devemos ser fiadores se não temos condição de abrir mão. Você quer ser fiador? Quer. Então você tem a noção de que você pode perder o seu bem ou aquelas questões para abençoar aquela pessoa que está sendo fiador. Você pode fazer isso sem prejudicar a sua vida, a sua família? Posso. Então você pode ser fiador. Você não pode ser fiador irresponsavelmente. Se você não tem condição, não seja. E aí Provérbios vai falar sobre isso. Mas Cristo resolveu ser o nosso fiador, meus irmãos. Aquilo que a gente foi incapaz de pagar, Ele pagou no nosso lugar. Obedeceu 100%, nada não tinha. Para restabelecer a condição de amizade entre nós e Deus. Eu já contei aquela ilustração para vocês aqui, mas eu gosto de contar elas sempre. Vamos pensar aqui. Isso ajuda-nos a entender. Eu tenho 42 e 43, né, amor? Eu acho que é 40, nasci em 79, irmãos, me ajuda aí, depois dos 40 a gente esquece, né? Eu nasci em 79, 21 de setembro de 79, tá? Eu vou fazer 44, né? Misericórdia. Tá. Vamos dizer que eu peque 3 vezes por dia. Sou um cara santo, não sou? Para pecar só, rapaz, pecar só 3 vezes por dia, o cara é o cara. Né? 3 vezes. Vamos contar um mês de 30 dias? No final do mês eu pequei quantas vezes? 90 vezes. É pecado que não acaba mais. Tá. 90 vezes por mês. No final do ano, isso vai dar 1.080 pecados. Mas eu sou um cara muito santo. Tem dias que eu peco 2 vezes e tal. Então eu vou arredondar para 1.000 pecados por ano. Quando eu vou pegar minha ficha corrida hoje, aqui está muito fininho, viu? Vou pedir licença para o pessoal que deixou esses papeizinhos aqui, tá? Vou usá-los, tá? Quando eu pego a minha ficha, vamos pensar que a minha ficha corrida, eu acho que essa ficha corrida ia estar muito pequenininha, né? Para 43 mil pecados, né? Então você pensa um bolo de papel desse tamanho aqui assim, né? 43 mil pecados. Meu irmão, eu estou aqui embaixo, o Alexandre aqui embaixo. 43 mil pecados em cima de mim. O que é que eu mereço, irmão? Se eu for diante de um juiz, qualquer juiz aí da terra, até os que estão aí hoje, que sua graça de Deus, né? O que é que vai acontecer comigo? Será que algum vai ter a coragem de me inocentar com 40? Se bem que hoje em dia o negócio está tão feio que é capaz até de... Né? O que é que eu mereço, irmãos? Condenação. Um miserável pecador com a ficha corrida de 43 mil pecados. Imagina quem tem 50 aí, viu? E que se você pecar mais vezes por dia, ainda fica pior o negócio. O que é que eu merecia, irmão? Eu merecia a ira de Deus vinda sobre mim, porque o castigo que eu merecia era esse, eu merecia a morte, meu irmão. A condenação. A condenação. Aqui, ó, pensa que está maior, que isso aqui não ilustra. Aí o que acontece? Cristo, na eternidade, sabendo que eu seria desse jeito, para aqui, me predestinou para que eu fosse conforme a sua imagem. E Ele vem e pega aqui, ó meu irmão, todos esses 43 mil pecados que estavam sobre mim, Ele pega todos eles, todos,
toma sobre si. E na cruz do Calvário, a ira de Deus que devia vir sobre mim aqui, vem sobre ele e o esmaga. E a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, porque ele pactuou isso na eternidade. E a ira de Deus vem sobre ele, por causa dos meus e dos seus. Aquilo que você bota os pecados de todo mundo aqui em cima desse bolo aqui, ó. Vem sobre ele. Aí você entende, Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí ele pega isso aqui, nós faz o quê? Ó. É muita bênção, né, irmão? É muita bênção. Então, aí você entende por que ele é o mediador. Ele fez a ligação. Por que ele é o fiador? Agora a gente pode ter paz com Deus. Agora a gente é filho. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. A gente está nele. A gente dá fruto porque está nele. Como segundo Adão, ele obteve a vida eterna para nós, pecadores, meus irmãos, em recompensa por sua obediência fiel. Então ele colocou a si próprio sobre o pacto das obras. Não era assim, se for obediente, o pacto das obras, se for obediente, né? Ele foi obediente. E assim ele pôs-se na posição de oferecer grande sacrifício para perdoar os nossos pecados. E isso envolve, meu irmão, a necessidade de ser o filho. De ser o filho. E aí a gente já viu isso em outro momento, em outro lugar, mas precisava ser o filho por quê? A Bíblia vai dizer que eu não posso morrer por Sinara. Mesmo que Sinara fosse boa, eu não podia morrer por ela. Mesmo que eu fosse bom, eu não podia morrer por ela. Bom no sentido, né? Porque não tem bom, só tem um bom que é Deus. O sacrifício da minha alma é insuficiente para pagar pelos meus pecados, pelo pecado de Sinara. Então um homem não podia morrer pelo outro. Simplesmente um homem. Não podia morrer pelo outro. Qual era a nossa situação, irmãos? A gente estava morto no delito de pecado. O sacrifício de boi e de touro, a Bíblia vai dizer que não perdoa pecados. O que Deus quer é coração compungido e contrito. O nosso coração não é compungido, muito menos contrito. Sem Deus. Como é que vai fazer a solução? Então precisava que ele fosse homem. Por que precisava que ele fosse homem? Para assumir o nosso lugar, para ser o nosso novo representante. A gente tinha que sair debaixo de Adão. Adão era um representante que nos legou à morte. A gente precisava de um novo representante, um novo mediador, um novo fiador do pacto. Esse novo fiador é Cristo. Então ele precisava ser homem para nos representar, para se fazer um de nós, para cumprir o pacto das obras no nosso lugar. Só que não bastava ser só homem, porque se ele fosse só homem, o sacrifício dele não teria poder suficiente para salvar, irmão. Veja, Deus é um Deus o quê? Santíssimo. Deus é um Deus o quê? Puríssimo. Deus é um Deus infinito. Como é que satisfaz um Deus desse? Esse sacrifício tinha que ser um sacrifício com poder para aplacar a ira de um Deus santíssimo. Com poder para salvar tantos eleitos quanto ele quisesse, para perdoar tantos pecados quanto ele quisesse. Então precisava ser o sacrifício de alguém que ao mesmo tempo que fosse homem para nos representar, fosse também Deus. Então Jesus Cristo precisa ser o verdadeiro homem, Deus, para morrer na cruz. Senão o sacrifício dele não valeria, não teria poder infinito, não satisfaria a justiça tremenda, infinita do nosso Deus. Então não tinha outro jeito, o único jeito era Jesus, meus irmãos. Graças a Deus que esse jeito foi providenciado para nós na eternidade. Então, veja que
o nosso texto vai dizer que Jesus Cristo, eu digo o texto da confissão, da seção 1 que nós estamos vendo, vai dizer que Jesus Cristo foi, irmãos, colocado ali por Deus, ordenado por Deus, para ser o nosso mediador, o fiador. Há alguns outros termos que eu queria também ver antes de encerrarmos a nossa aula e também abrir para vocês tirarem dúvidas, caso queiram. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa parte aqui e eu já vou abrir aqui para possíveis dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Depois nós vamos ver juntos aqui essas expressões. Ele também é o nosso rei, ele também é o nosso profeta, ele também é o nosso sacerdote, ele é o juiz de todas as coisas, uma vez que a gente já viu que ele vai levar a bom termo, a primeira sessão vai dizer isso, que ele que nos predestinou, nos chamou, nos justificou, haverá de nos glorificar. Então, irmão, qual é a luta que você está passando? Muitas. Mas aquele que começou a boa obra em vós, aquele que o quê? Predestinou, que chamou, que justificou, que santificou, haverá de glorificar. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que bênção, né? Ele vai completar. Se dependesse da gente, não completava. Você pode ter certeza disso. Mas porque depende dele. Porque ele resolveu, ele é fiel a si mesmo e às suas promessas. E ele prometeu fazer isso desde toda a eternidade, vai ser completo. Então, dúvidas com relação a isso, perguntas com relação aí, vamos lá, pacto das obras, pacto da redenção primeiro, né, na eternidade, pacto das obras no Éden, pacto da graça a partir de Gênesis 3,15, quando a gente vai esperar aquele que vai desfazer a obra do diabo, esmagar a cabeça da serpente. Dúvidas com relação a isso, irmãos? Dúvidas com relação a Cristo como mediador do pacto, fiador. Quando não tem dúvida, ou eu expliquei bem demais, ou vocês não entenderam nada. Ou estão com vergonha, tem essa terceira também. Tranquilo? Podemos seguir então? Muito bem. Então, seguindo, meus irmãos, nós vamos encontrar a noção de que esse mediador e fiador do pacto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa e Augusta, ele é o nosso mestre. E mestre aqui está nessa ideia de profeta, ele é o profeta. Quando a gente estudou o Catecismo de Heidelberg, eu lembro muito bem o pastor Alex aqui, no primeiro encontro, falando que o nome Jesus significa Yahvé é Salvador. Deus é Salvador. Então, quando você olhar para o nome Jesus, você está diante de que verdade? De que Deus resolveu nos salvar. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando, com o pacto da redenção na eternidade. Só olhar o nome Jesus já significa isso. Quando abordamos o nome Cristo, nós vimos que esse Jesus que é Salvador foi ungido por Deus. Ele foi ordenado, ungido e ordenado por Deus para apresentar o seu tríplice ofício para nós. Então, Cristo significa ungido, ordenado, e aí eu lembro quando a gente estudou isso no Catecismo de Heidelberg, há poucas quartas-feiras atrás, nós lidamos aí com a ideia do Pai, dizendo no batismo do Senhor Jesus, este é meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Ele começando, nós falamos sobre o início do ministério terreno do Senhor Jesus, e como que o Senhor Jesus manifesta esse ofício tríplice que nós estamos lembrando nessa primeira sessão aqui, da Confissão de Fé de Westminster. Então veja, Jesus, Yahvé é Salvador, Cristo, ele foi ungido por Deus e comissionado por ele para ser o nosso rei, o nosso profeta e o nosso sacerdote. Vamos recapitular isso. Primeiro, como nosso profeta. Abra, por favor, em Mateus 17:5.
Vamos ler uma só voz? Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Vocês devem ouvir a quem? Ele é o mestre. Ele é o profeta. A gente está estudando o Evangelho segundo Mateus, não está? À noite. Já tem um tempo já que o pastor... Eu já cheguei aqui, o pastor já estava expondo o Evangelho de Mateus. Que evangelho maravilhoso. Neste evangelho, vocês vão lembrar que em determinado momento, começou a ser ensinado lá que... Isso hoje em dia acontece muito, infelizmente, que há uma dicotomia errada entre lei e graça, entre Antigo e Novo Testamento, ensinam coisas erradas a respeito disso, e alguns vão dizer que quando Cristo menciona assim, várias vezes no início do Evangelho de Mateus, ouvistes o que foi dito, é porque você tem que pegar o Antigo Testamento e jogar fora. Eu, porém, vos digo, agora é o que Jesus está falando, agora é a graça, e então agora é isso que você já ouviu falar isso? Já ouviram falar disso aí? Eu tenho certeza que já. Mas também tenho certeza que o pastor falou que não era assim. O que é que estava acontecendo? Jesus estava dizendo: ouvistes o que foi dito, ou seja, os fariseus, os religiosos, que interpretaram mal a lei, que estão colocando tradições orais com mais importância que a palavra de Deus, estão ensinando para vocês dessa forma. Eu, porém, estou dizendo que a interpretação correta é essa de cá. Até porque no início do Evangelho ele vai dizer: eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumpri-la. Não passará um tio, uma vírgula, sem que tudo se cumpra. Cristo não está, portanto, meus irmãos, aqui de forma alguma anulando a lei, dizendo: Moisés disse isso, mas eu estou dizendo outra coisa. Ele está dizendo: estão ensinando para vocês errado. Eu que sou o autor da lei, o hermeneuta por natureza, eu sou a própria profecia, eu sou a própria lei. Ele é o Logos de Deus, meus irmãos. Ele é a expressão máxima do ser de Deus. Se a lei aponta para Deus, Ele é Deus. Ele é o autor da lei. Então Ele está dizendo: estão ensinando para vocês errado. Vê como Ele é o nosso profeta. É Ele quem revela Deus. Ele quem revela a sua palavra. Ele que é o nosso mestre. Ele que nos ensina. Ele foi comissionado e ungido por Deus para ser isso, meus irmãos. O nosso profeta, o verdadeiro profeta. Todos os demais profetas veterotestamentários e até profetas que existiram no Novo Testamento, dentre os quais o último foi o João Batista, segundo a palavra de Deus, apenas apontavam para ele que é o nosso profeta. Então, primeiro ofício de Cristo, ofício de profeta, mestre. O segundo, sumo sacerdote. Vamos ler apenas um texto também, irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Abra sua Bíblia, por favor. Mais uma vez, nós vamos ler de forma uníssona, tá? Se você achou, Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. Eu tinha falado outra coisa, foi? Não? Eu falei 17? Hebreus 2, perdão, irmãos. Hebreus 2, 17 e 18. Vamos ler juntos? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia.
Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque foi tentado em todas as coisas. Você se lembra na Arca da Aliança? Quando você lembra lá da Arca, a Arca tinha o quê? Uns anjos, né? Com as asas abertas assim em cima. Não era assim? Já viram lá a imagem da Arca? Acho que todo mundo já viu. Dentro da Arca tinha o quê, irmão? As tábuas da lei, né? Alguns apetrechos também santos ali, né? Aquilo ali significava o que, irmãos? A arca. A presença apontava para a presença de Deus no meio do povo. Em cima da arca, onde ficava a base para os anjos estarem ali com aquelas... A arca fechada, né? Mas tem uma tampa, né? Tinha o que é chamado de propiciatório. Era em cima do propiciatório que o sangue era derramado e aspergido. O sangue dos sacrifícios. Se lembra que lá no Santo dos Santos, onde ficava a arca, o cidadão só podia entrar lá, o sumo sacerdote, tá? Uma vez por ano. No dia do Yom Kippur. Ele ia amarrado com a cinta, cheia de sininho. Por quê? Porque se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro do Santo Santos, os outros não podiam nem entrar para pegar nele. Tinha que puxar pela corda. Senão morriam fulminados. Nós acabamos de ler que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa linda. O propiciatório, que onde ficava o sangue derramado, já na arca apontava para o nosso mediador e fiador do pacto. De sorte que quando Deus olha para a gente, pense na arca, e ele vê o sangue ali sobre o propiciatório, ele não está mais vendo a condenação da lei sobre nós, mas está vendo o sangue do sacrifício que foi colocado em cima do propiciatório. A ideia de propiciar, a ideia de tornar propício. Nós estávamos o que, irmãos? Longe, inimigos, por causa dos nossos pecados. O sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz, o seu sacrifício, faz com que Deus não veja mais a condenação da lei, o que estava dentro da arca sobre nós, mas nós somos agora o que? Feitos filhos. Deus se tornou propício a nós, meus irmãos. Deus se tornou propício a nós, pecadores. E ele foi o sumo sacerdote perfeito. Lá no Yom Kippur, o cara tinha que ficar fazendo, antes de entrar no Santo Santos, rapaz, era um ritual de não sei o que, limpar e não sei o que, era um negócio e ele tinha que fazer, e pedir perdão pelos pecados dele, do povo e não sei quem. Cristo entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, rasgou esse véu, meu irmão, e diz que nele nós temos acesso a Deus. Não é uma vez no ano, não, é toda vez que você fechar o olho aí e falar em nome de Jesus, você tem acesso a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, perfeito, louvado seja o nome do Senhor. E ele é o nosso eterno rei, meus irmãos, profeta, sacerdote e rei e juiz sobre todas as coisas. Vamos ler, irmãos, um texto, Apocalipse, capítulo 4, para a gente encerrar, caminhando para encerrar. Nós vamos ler o capítulo 5, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Eu não vou me furtar em ler esse texto, que sempre fala muito no nosso coração. Vamos ler a partir do capítulo 1, não tem jeito. Esse texto aqui é o texto, a gente está falando dele como rei, da coroação de Cristo no céu. Já parou para pensar nisso? Cristo veio, morreu,
ressuscitou ao terceiro dia, veio deu instrução aos discípulos, ascendeu. Lembra? O Espírito foi derramado ali depois em Pentecostes, etc. E quando ele foi para o céu, quando ele chegou no céu, aconteceu uma cerimônia de coroação de Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa cerimônia é descrita aqui. O livro de Apocalipse vai dizer que João estava chorando muito, porque Deus Pai estava sentado no trono, e ele olhava para o céu, e ninguém era digno de pegar o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, de olhar para ele, nem de lhe desatar os selos. Aí a narrativa vai dizer que João chorava muito, e a partir daí a gente encontra o que nós vemos aqui no capítulo 5, que diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo tomado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Davi, quando você vê Davi sendo evocado, está evocado a figura do rei. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, uma referência a toda a criação ali, né? Anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, símbolos da perfeição do cordeiro, né? Veio, pois, aí, olha o que esse cordeiro fez. Veio, pois, e tomou. Ele tomou mesmo, tá? Ele foi e pegou, não foi desrespeito com o Pai, mas ele pegou com autoridade, que não tinha ninguém digno, mas ele tinha autoridade para fazer isso. Ele foi, toma o livro, da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando tomou o livro, é aqui a coroação, irmãos, de Cristo nos céus. Ele toma o governo da história nas suas mãos. Ele toma o governo sobre todas as coisas. Aqui ele está sendo coroado, rei nos céus. E aqui ele vai, a partir desse momento, governar sobre todas as coisas, até que ele ponha todos os seus inimigos sob o estrado dos seus pés e devolva toda a autoridade a Deus o Pai, que assim o constituiu, como nos ensina Paulo escrevendo aos crentes de Corinto. Olha só o que acontece. Veio e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias dos incensos das orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Olha aqui o pacto da redenção. E com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí você entende, porque quando, aqui vai abrir o primeiro selo no capítulo 6, os selos que são abertos, 7 selos, é o governo de Cristo sobre a história. Agora, como rei, ele está governando. Lembra que ele aparece aos discípulos, lá em Mateus 28, para dar a grande comissão, diz assim: todo poder
me foi dado aonde? Nos céus e aonde? Então vão. E é por isso que o primeiro selo que ele vai abrir, como o rei dos reis, é o selo onde sai um cavaleiro branco, vitorioso para vencer. E esse cavaleiro é o Evangelho, que ninguém pode barrar, porque o rei é quem enviou. O Evangelho vai chegar a cada um dos eleitos de Deus. E você é instrumento de Deus para que isso aconteça. Então ele é nosso profeta, sacerdote e rei e juiz sobre todas as coisas. Que Deus aplique, meus irmãos, essas lições benditas aí ao nosso coração. Amém. Vamos orar, finalizando? Depois nós vamos ter a entrada aí das crianças já. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por essa aula. Comunica, ó Deus, essas lições preciosas aos nossos corações. A nossa oração em Cristo Jesus. Amém.